porta, os montes de Israel estavam cheios do exército do rei da Síria. Aleluia! Nesse momento, nós não temos espada, nós não temos soldado, nós agora seremos vencidos. E aquele homem volta e fala para o profeta: ó profeta, ó homem de Deus, o que faremos? E agora o que faremos? Morreremos. Aí o profeta começa a ser usado por Deus. Meu Deus! É o que nessa tarde vai acontecer contigo. É desse jeito! É desse jeito mesmo que o Senhor nessa tarde vai fazer contigo. O que estava acontecendo com Geazi é o que está acontecendo com o mundo. O que estava acontecendo com Geazi é o que pode estar acontecendo contigo nessa tarde. Aleluia! Geazi estava com os olhos fechados. Ele via somente aquilo que ele podia ver, mas o sobrenatural ele não via. Quantas vezes nós olhamos para os problemas, olhamos para a circunstância e começamos a nos lamentar: ó céu, ó dia, o que faremos? Cadê Deus? E agora? O que eu faço? Mas às vezes você está olhando com os olhos da carne, mas para olhar com os olhos espirituais, você precisa mergulhar fundo, você precisa mergulhar nas profundezas. Aquele que fura poço acha água, mas aquele que não fura, ele acha terra árida. Meu Deus! Certa vez, Jesus tinha sido crucificado. E havia uma profecia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas essa profecia foi esquecida até pelos discípulos, por todos. E bem de madrugada, Marta, Maria e Joana vão ao sepulcro. E quando elas chegam ao sepulcro, a pedra estava removida. Aleluia! E elas ficaram perplexas: cadê ele? Cadê o Senhor? E o Senhor fala: estou aqui, não temas, eu, Jesus. Muito bem. Elas foram lá, era um costume daquela época levar para perfumar o sepulcro, era um costume. Aí dali o Senhor sai e o Senhor encontra dois discípulos indo fala alto, Emaús. Era uma cidade bem próxima a Jerusalém, cerca de 20 e poucos quilômetros, como daqui em Barra de São João. E aqueles dois discípulos vão caminhando, e aqueles dois discípulos estavam falando acerca do que tinha acontecido com Jesus nos últimos dias. Irmão, aquele homem era tão bom, era o nosso Salvador, o Filho de Deus. Aquele homem fazia milagres, aquele homem curava, aquele homem expulsava demônios, aquele homem ressuscitava mortos. E por que ele foi morto? Um falando com o outro, e Jesus aparece junto com eles, vai caminhando. E Jesus pergunta a eles assim: o que vocês estão falando? Não, você não vai dizer que você é o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Eles foram arrogantes ainda com Jesus Cristo. Vai dizer que você é o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Tu és peregrino em Jerusalém e não conheces o que está acontecendo? Não sabes do que está acontecendo? Eles eram conhecedores, conhecia toda a história, eram discípulos como nós somos discípulos. E Jesus fala para eles: mas o que foi? O Filho de Deus foi crucificado, perdemos o nosso Salvador. E agora? E foram conversando. Quando ia anoitecendo, chegando eles já em Emaús, Jesus fez com que fosse mais à frente. E eles falaram assim: Senhor, fique conosco, já é tarde. Jesus ficou. Aleluia. E quando eles sentaram à mesa e partiram o pão, eles conheceram que eles estavam do lado do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Do teu lado nesta tarde. Aleluia. Jesus está do teu lado. Eu creio. Mas às vezes está faltando
espirituais. O que estava faltando lá em Geazim, voltando para a história. Aí os montes estavam cheios de cavalos, de carro, de espada, homens de guerra. E o que fazer agora? E Geazim fala para o profeta: o que faremos? Morreremos. E o profeta levanta as mãos para o céu e diz, e o profeta fala bem assim: e falou Eliseu e disse, no 17: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Abre os olhos, Senhor. Para que veja. Para que possamos... E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aleluia. Qual é a palavra que tem saído da tua boca? Qual é a palavra que tem saído dos teus lábios? Eliseu orou e Deus abriu os olhos de Geazi. Eliseu orou e o Senhor cegou o exército do rei da Síria. Qual é a palavra que tem saído dos teus lábios? Diz um provérbio popular: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E é verdade. É Deus. Nós precisamos sermos diferentes. Você nessa tarde está aqui. Você está olhando um careca com uma roupa parecida com a de vocês. Você está olhando um homem. Mas você está olhando em volta o que está acontecendo aqui. De repente você não pode ver. Mas nessa tarde você precisa vencer essa barreira. Porque aqui em volta está um exército de anjos. Aleluia. Pelejando por nós, lutando por nós. Meu Deus. Por nós. Eu creio. Qual é o seu problema? Aquele que bate encontra. Aquele que pede, Deus abençoa. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma cobra? Qual é o pai que vai desonrar o filho? É verdade. Assim é o Pai nosso, que está nos céus. Aquele que pede, ele recebe. Você às vezes não tem pedido, você às vezes não tem clamado. Para que eu me consagrar? Para que eu me consagrar? Terça-feira, fomos ao monte. O pastor presidente não pôde estar e eu fui como pastor auxiliar levar os irmãos, 10 irmãos. Fomos ao monte, 9h30 da noite. Irmãos, somente quem quer ter experiência com Deus que vai ver o sobrenatural. Quando chegamos no monte, olhei para Macaé, lá de Rio das Ostras, tudo fechado, chovendo. Olhei em direção a Casimiro, tudo fechado, chovendo. Em direção à praia, chovendo. Em direção a Tamoio, chovendo. E no meio aonde estávamos, havia uma lua e 3 estrelas. E não chovia. Aleluia. O porquê disso, meus amados? O porquê disso? É Ele que controla todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas. Quem fez a lua? Quem fez a estrela? Quem fez a chuva? Foi o nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas só vamos ver o sobrenatural quando dermos o primeiro passo. Essa tarde é o momento de você dar o primeiro passo. Jesus, Ele nos ensinou acerca das boas novas de salvação. Mas às vezes somos como os discípulos. Andamos com Jesus, mas não conhecemos quem é Jesus. Andamos com profetas, aleluia, mas não sabemos quem é o profeta. Aleluia. Oh, Hoje, Deus. mais cedo, eu fui receber para a irmã lá da igreja um cheque com um advogado. Eu entro 10 horas no serviço. Fui receber lá no escritório de advocacia.
Entrei no escritório de advocacia, não conhecia o Senhor. Quando entrei, o Senhor falou assim para mim: fala para ele que ele está doente, está com câncer. Eu entrei assim, eu falei assim: meu Deus, como que eu vou falar? Ele me deu o cheque. Eu falei: Senhor, eu tenho uma palavra, eu não sei se o Senhor vai crer ou não, mas eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor está doente. Ele: é. O Senhor sabe que o Senhor está doente. Ele: eu sei que eu estou doente. E essa doença, somente o médico dos médicos pode curar. Aleluia. Aleluia. Os médicos da terra não podem curar, mas o médico dos médicos pode te curar. Ele falou: quem te falou isso? Eu falei: o Senhor me falou agora. Ele falou assim: então Deus está falando contigo. Acabei de chegar no hospital agora, estava internado 15 dias em Itaperuna, estou com câncer. Eu falei: mas o Senhor quer te dar vitória. Aleluia. Aleluia. Por que que eu vi isso na vida daquele homem? Por quê? Os olhos espirituais. Porque quando a gente começa a conhecer quem é Deus, Deus começa a revelar as coisas ocultas que os nossos olhos da carne não podem ver, mas quando estamos ligados com o Senhor, Ele nos revela o sobrenatural. Aleluia. Queres tu isso para a sua vida? Queres que nessa tarde os seus olhos sejam abertos como foram Quero, abertos de Geazi? Geazi, a partir daquele momento, foi um outro homem. A partir daquele instante, Geazi pôde experimentar a glória de Deus sobre a vida dele. E esse profeta que andava com ele, Eliseu, era um homem tão temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem cheio da unção de Deus, que no capítulo 13 você pode ler, de 2 Reis. Ele morreu. O profeta morreu. Será que acabou a obra de Deus? Morreu o profeta. E aí? E a palavra de Deus diz que quando foram enterrar Eliseu, jogaram o corpo dele em cima de outro corpo. O que aconteceu? Aquele outro corpo ressuscitou. Porque aquele que estava sendo enterrado ali estava ainda cheio da unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo depois de morto, aquele homem ainda operava. Aleluia, Jesus. Mas você não está na situação de Eliseu. Você está vivo aqui agora. Glória a Deus. Você está vivo aqui agora. De repente, você está sentado aí e você está fazendo uma retrospectiva da tua vida. Está me faltando água, está me faltando feijão, arroz, está me faltando carne, minha conta está furada, o meu sapato já furou. Existe um louvor que fala sobre isso. E agora, da onde vem meu socorro? O salmista diz: olhei para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia. Aleluia. Da onde? Eu olho para esse monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do monte, mas o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Que criou o céu e a terra. Aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Você está sentado aqui, de repente você nem quer ir embora. Eu quero ficar no meu local de trabalho. Em casa é um inferno. Minha vida não presta mais. Eu já não aguento mais. Mas eu quero te dizer, nessa tarde, em nome de Jesus, que nós vamos profetizar sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Libertação, olhos espirituais, quebra de maldição, Em nome de Jesus. quebra de maldição hereditária, lançada pelo inimigo. De repente você não viu ainda o sobrenatural de Deus, mas quando tu vê, você vai poder dizer: eu quero agora mais, eu quero mais, Aleluia. eu quero mais desse Deus. Quem nessa tarde quer mais de Deus? Aleluia. Quem nessa tarde quer mais de Deus? Está fraco. Glória a Eu Deus. quero, Deus. Pode glorificar. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais do que. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu quero mais de Deus. Aleluia, Jesus. Nós queremos mais de Deus. E para querermos mais de Deus, precisamos mergulhar em águas profundas. Porque em águas rasas não vamos saber quem é Deus. Não vamos saber quem é Deus. Deus é muito mais do que você pensa e do que você sabe. Aleluia, Deus é Deus. Se Ele quiser transportar esse galpão agora e jogar lá para aquele monte, Ele vai transportar. Esse é Deus.
É verdade. Eu te pergunto, como está a sua vida? Será que está como aqueles 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús? Será que a sua vida está como a de Geazim, que somente por uns cavalos e carros começa a ficar amedrontado? Qual é o seu problema? Qual é a sua angústia? Qual é o seu medo? O teu gigante precisa saber que o seu Deus é muito mais poderoso do que ele. Aleluia. Eu não vou contra ti com lança, com arco, nem com flecha, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Assim disse Davi para Golias. Aleluia. Nem precisava ele tacar aquela pedra, porque somente através de uma palavra como essa, o gigante já tinha sido derrotado. Louvado seja o teu nome. Você nessa tarde vai falar o seu problema, o seu pecado, que você tem medo de até confessar para Deus. Aleluia, Jesus. Você tem medo de confessar para Deus. Mas você vai falar, Senhor, está me faltando olhos espirituais. Senhor, eu tenho colocado mão em coisas erradas. Senhor Deus, eu não tenho te adorado da forma que o Senhor gostaria. Pai, eu sou frio como a geladeira. Pai, a igreja está pegando fogo e eu estou frio. Eu não sinto a tua presença. Pai, Meu Deus! o que está faltando em mim? O que está faltando em mim? E o Senhor vai falar, eu porei em ti o meu espírito. Aleluia. Vai fechando seus olhos. Vamos ficar de pé, continue com os olhos fechados.